Oi pessoal, tudo bem? Chegando com mais um vídeo aqui para o nosso canal e desde já, como sempre, eu peço para que você se inscreva aqui embaixo no canal Eduardo Costa Analisa, ative o sininho para receber as notificações e deixe o like também, né? Como eu sempre digo, o like é a maneira mais orgânica de fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas, com que o nosso canal chegue em mais pessoas, então deixe o like também, por favor, vai nos ajudar muito aqui no crescimento do canal, trazendo as nossas análises aqui sobre futebol sergipano. Tivemos um final de semana movimentado aí, né, com o empate do Confiança e as derrotas de Sergipe e Itabaiana na Série D. Eu até pretendia inicialmente escolher algum tema específico para abordar, mas eu vou falar um pouquinho dessa vez de cada um dos três jogos e dos momentos das três equipes. Depois, alguns pontos, inclusive, eu quero trazer em vídeos específicos ao longo dos próximos dias, mas por hora vou focar um pouco mais em um resumo geral de como estão os três após aí o final de semana. Então, não vamos perder muito tempo para a gente já poder começar, porque tem muito assunto. Vou começar com Confiança, que empatou em 3-3 num jogo meio maluco contra o Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa, e que terminou de um jeito muito maluco também, né? Porque acho que nenhum de nós que estamos aqui assistindo, eu que estou gravando, ninguém se recorda de uma situação dessa, né? De um gol de empate sair com um lance vindo do meio de campo logo depois de tomar o gol que seria o gol da derrota, né? O Confiança leva o terceiro gol aos 47 do segundo tempo, estava fadado a derrota, mas aí o André Lima achou um gol absurdo, né? Do meio de campo. Eu até brinquei, né? Comentando no final de semana, que ele provavelmente nem pensou, né? Porque se ele pensa, ele nem tentaria chutar, né? Por tão louca que era essa situação. Mas ele viu do jeito que veio a bola, viu o goleiro adiantado, tentou e ainda conseguiu algo que parece muito mais difícil, né? Não é que ele acertou o gol, ele acertou o travessão, mas a bola rebateu no goleiro e acabou entrando. Um gol bem maluco, né? Mas que eu acho que simboliza o bom jogo que o Confiança fez e traz um ponto que é justo. Eu acho que eu não sou muito de falar em justiça no futebol, porque são N fatores que envolvem o jogo, mas eu acho que realmente o resultado mais justo aqui seria o empate. Pelo que o Confiança fez, acho que foi um jogo muito parelho, que alternou, né, entre vários momentos. Em alguns momentos o Confiança melhor, em outros o Botafogo melhor. O Confiança reclama, por exemplo, de um gol que teria sido mal anulado. Eu não gosto de entrar em debate e discussão rasa sobre arbitragem, então nem vou entrar nesse mérito, mas eu prefiro falar sobre o que realmente aconteceu, que foi o bom jogo do Confiança, uma equipe muito consciente dentro de campo. Eu até perguntei ao Mazola, né, na coletiva, sobre o fato do Confiança finalmente ter voltado a pontuar fora de casa, né? Esse foi o primeiro ponto do Confiança como visitante desde a vitória contra o São José lá atrás, em abril, né? Antes ainda das enchentes no Rio Grande do Sul, né? O jogo foi no Rio Grande do Sul na época. E desde então eram 4 derrotas seguidas como visitante e finalmente o Confiança arranca um ponto fora de casa. E ele falou sobre a questão das 3 semanas de trabalho, né, que agora com um trabalho um pouco mais estabelecido, com mais tempo que ele teve com os jogadores, existe uma tendência de que o clube, de que os atletas consigam assimilar melhor as suas ideias. Me parece que ele finalmente chegou a um meio campo. O Confiança parece que agora vai ter um meio campo estabelecido como titular, com o Fábio, com o André Lima e com o Vico. Eu particularmente gosto, que acho que o Vico consegue render bem nessa função, articulando o jogo, e você traz uma segurança com o Fábio e com o André Lima, principalmente com o Fábio, que para mim, eu tenho dito desde o começo do ano, é o grande pilar desse time do Confiança, e eu não entendi porque em alguns momentos com o Gerson Guzmão ele era reserva. Para mim ele é titular absoluto desse time, e o Confiança mostrou também uma resiliência que ele não vinha apresentando em outros jogos, né? O Confiança, era muito comum você ver o time tomar um gol e sucumbir isso ao longo da própria Série C, né? O time tomava um gol e não tinha poder de reação. E dessa vez o Confiança esteve atrás por 3 vezes no placar e foi buscar. E isso é um ponto importantíssimo. Um ponto de atenção, né? Eu quero falar sobre isso também em vídeos específicos mais pra frente, né? Como eu disse, hoje é mais um resumão. Mas um ponto de atenção é a questão da bola alçada na área, né? Não só a bola aérea, que o Confiança tomou o segundo gol do Botafogo no final do primeiro tempo de bola aérea, mas de bolas lançadas na área, né? O próprio Mazola chegou a dizer, numa pergunta que eu fiz para ele pós-jogo contra o Náutico, que é um problema crônico essa questão da bola aérea, e de novo o Confiança sofreu. O último gol não foi necessariamente um cruzamento, mas foi um lateral lançado na área em que a bola bate e rebate e sobra para o Joãozinho fazer o gol do Botafogo. Então assim, você não pode tomar um gol como esse vindo de um lateral lançado na área de qualquer jeito, ainda mais aos 47 com um gol de empate, com empate a seu favor, né?
que o lance surreal do André Lima acabou salvando. Mas esse é o tipo de gol que você não pode tomar. O ponto, ele foi importantíssimo para o Confiança, mas o que vai determinar para mim se realmente foi um bom ponto ou não é a próxima rodada. Porque nesse momento o Confiança tem 12 pontos e é o 16º, ele é o último fora do Z4. Quem abre o Z4 é o Ferroviário com 11. E na segunda-feira tem Confiança e Ferroviário no Batistão. Esse é daqueles jogos assim que você não pode sonhar em desperdiçar ponto. Porque o empate aqui já é ruim, principalmente pensando num jogo dentro de casa, e uma derrota seria catastrófica. Então Confiança tem que vencer, tem uma grande oportunidade em mãos. O Confiança pode chegar para esse jogo no Batistão na zona de rebaixamento, né? Porque essa rodada em que nós estamos, a 13ª, ela foi desmembrada e ainda tem 2 jogos a serem disputados, né? Entre Caxias e Aparecidense, e o Ferroviário que vai visitar o Ipiranga, né? Então, vendo aí a tabela, 3 times que estão abaixo do Confiança ainda jogam, 2 deles com possibilidade de ultrapassar caso vençam. Então o Confiança pode sim entrar na rodada na zona, mas vencer o Ferroviário é crucial. Confiança precisa vencer esse jogo na segunda-feira, e aí acho que já vai dar para determinar melhor se esse ponto foi realmente muito bom ou não. Por hora é um ponto que ajuda muito, porque senão o Confiança estaria empatado com o Ferroviário, mas o próximo jogo vai determinar muito mais isso. Bom, o Confiança jogou no sábado, né? E também no sábado o Sergipe entrou em campo contra a Jacuipense pela Série D. Perdeu por 1-0 no último jogo do Sergipe em casa neste ano de 2024, né? Já está eliminado da Série D. A última rodada é contra o Asa, lá em Arapiraca. E esse jogo, para mim, resumiu muito bem o que foi o 2024 do Sergipe, né? Uma melancolia pura, um estádio vazio, né? Com o time jogando muito mal, o torcedor não tem comparecido, ainda mais num contexto em que o time já estava eliminado, né, como era o jogo de sábado, tanto que as cadeiras vermelhas de novo, né, nem sequer foram abertas. Um time perdido em campo, muitas vezes nervoso, nesse caso, né, como já estava eliminado, você percebia uma desmotivação muito grande, até na expressão corporal dos jogadores, né, tentando lutar, mas o time com a moral, com o psicológico lá embaixo, taticamente pouquíssimo a entregar e perde mais um jogo, né? Eu até estava fazendo um levantamento aqui, que o Sergipe, somando o Campeonato Sergipano e Série D, fez 14 jogos esse ano como mandante e venceu 4. De 14. É um aproveitamento muito pequeno. É uma das questões, né, envolvendo o Sergipe. Eu pretendo fazer um vídeo um pouco mais pra frente, talvez essa semana, não sei, mas na próxima com certeza deve sair, falando de maneira mais geral, né, sobre essa situação do Sergipe, o ano ruim do Sergipe, como que o time não consegue ser protagonista na Série D, como foi muito mal esse ano em se tratando de competições nacionais. E esse jogo, assim, é pouco o que falar, né, pouco o que repercutir, porque realmente resume bem a melancolia que foi para o torcedor, que foi para todo mundo que acompanha o Sergipe, que foi para todo mundo envolvido com o Sergipe acompanhar o time nessa Série D. Ele pega na última rodada o Asa em Arapiraca, e o Asa ainda tem chance de classificação. Então o Asa vai vir com força máxima, vai vir com tudo para tentar essa reviravolta para pegar uma última vaga ainda para o mata-mata. Então o Sergipe, caso ele perca, ele vai terminar a Série D com menos de 10 pontos em um campeonato de 14 jogos. Ou seja, o Sergipe já fez 13, vai para o 14º jogo e nem sequer tem 10 pontos no campeonato. É uma situação melancólica e o Sergipe corre risco realmente de... A campanha já é tenebrosa, mas corre um risco muito grande de terminar com números realmente bizonhos e é difícil. Como eu falei, eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente para explanar melhor, porque é muita coisa que acontece no Sergipe que tem incomodado o torcedor e isso se reflete dentro de campo. Quem fechou a rodada do Sergipano foi o Itabaiana no domingo, né? Perdeu pro CSE por 2-1. E eu até comentava, né, discutindo esse jogo em grupos e tudo mais, que não me surpreendia muito uma derrota do Itabaiana nesse contexto, porque um time já classificado, praticamente garantido na primeira posição, precisa de um ponto, né? E mesmo que não consiga esse ponto na última rodada, o Retrô teria que tirar saldo e tudo mais. Tá bem encaminhada a liderança do grupo. Contra então era natural que o time entrasse não tão firme como em outras partidas, né? Entrasse um pouco mais precavido, fora de casa contra um CSE que precisava vencer para se segurar no G4. Então era natural que o Itabaiana saísse derrotado, não me surpreendeu muito, mas esse é um jogo que aponta para questões importantes, principalmente defensivamente. O Itabaiana teve sem 2 zagueiros, né, para esse jogo, o Gustavo Fagundes e o Gabriel Caran, no departamento médico, teve que mudar então a dupla de zaga e acabou sofrendo, né?
os laterais ficaram bastante expostos e não foram bem, né? Os 2 gols do CSE saíram nas costas do Cauã pelo lado esquerdo da defesa. O Chiquinho também não foi bem na cobertura do segundo gol, né? Um cruzamento que passa por toda a área e ninguém consegue cortar. O Itabaiana teve problemas defensivos complicados nesse jogo. E acho que o Roberto Cavalo tem que ter atenção a isso, né? A gente falou, né? No último vídeo eu falei sobre o Itabaiana e falei justamente sobre essa questão de elenco. É importante que todo mundo chegue bem para evitar justamente isso. O Itabaiana teve sem 2 zagueiros, sem 2 pilares importantes para esse jogo e o time defensivamente respondeu muito mal. Eu acho que esse é um ponto de preocupação a se notar, pensando que você ainda tem mais um jogo para garantir a primeira colocação e depois o mata-mata. Como o Itabaiana vai vir para esse jogo final? É um ponto importante. Como o que eu falei no vídeo anterior, vai dosar elenco, vai vir com força máxima, vai pensar na pontuação, vai pensar na questão física, são muitos aspectos, mas fato é que o Itabaiana, como eu disse, não é uma derrota super preocupante, assim, que muda o destino do clube, longe disso, mas algumas questões, principalmente defensivas, aparecem de alerta após essa derrota para o Roberto Cavalo e para a comissão se atentarem, para que o Itabaiana chegue em sintonia fina e chegue em seu melhor momento, com moral, com expectativa. Porque, digamos, para o mata-mata, né? Que digamos que o Itabaiana, por exemplo, perca o último jogo. Mesmo que seja o líder da chave, você já chega com 2 derrotas, com problemas, num clima um pouco mais, não vou dizer instável, mas você já pode gerar algum tipo de desconfiança. Então é importante chegar firme, chegar bem e chegar ajustado para apresentar o melhor no mata-mata. Não foi a melhor das partidas, como eu disse, não é um cenário que muda radicalmente, não é para acender uma extrema preocupação, mas acende sim um sinal de alerta por conta das questões defensivas, dos espaços que o Itabaiana deixou para o CSE nos lances dos gols e em outros momentos ao longo da partida, porque em mata-mata você precisa ter o máximo de atenção e o mínimo de erro, porque um jogo ruim, um erro defensivo, um contratempo pode determinar o seu futuro na competição. É isto, pessoal. Como eu falei, né, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, eu pretendo fazer mais vídeos específicos, né, como eu fiz sobre o Itabaiana, por exemplo, na semana passada, e agradeço a vocês pela audiência, pelos comentários que deixaram. Mas também sobre Confiança, sobre Sergipe, que como foram muitas questões importantes e específicas para tratar sobre esses 3, eu preferi trazer um resumão aí do que tivemos no último final de semana. Mais uma vez, como eu falei no começo, se inscreva aqui embaixo no canal Eduardo Costa Analisa, ative o sininho, né, para receber as notificações de vídeos, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né, comente aí o que é que você achou da análise, o que é que você acha das situações de Confiança Sergipe e Itabaiana, e repetindo o que eu já falei também, o like é a maneira mais orgânica de fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas, então se você puder deixar o like, não custa nada e ajuda muito o canal. Muito, muito obrigado pela audiência de vocês e nos vemos na próxima. Valeu!